Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas importantes instruções normativas que foram publicizadas no jornal Minas Gerais. Manutenção predial, estava sendo aguardada a instrução normativa. Nós temos também a de chamada pública importantíssima e também a de obras, tá pessoal? É importante deixar claro para vocês que esse material já está no Jornal Minas Gerais, publicado hoje dia 26 de abril de 2025. Estou gravando o vídeo agora às 18 horas e quero daqui a pouco apresentar esse vídeo para todos vocês no canal da Hotmart, para aqueles que fizerem aquisição ou para você que vai ser membro do canal de educação, porque é importante, se você se tornar membro, você vai ter acesso a alguns cursos, não todos, claro, mas alguns cursos e bons cursos que nós estamos oferecendo na plataforma Hotmart, tratando sobre legislação educacional. E aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a manutenção predial. Essa instrução normativa SE 02/2025, publicada em 4 de abril de 2025, mas que está hoje no Jornal Minas Gerais e vai dispor sobre o termo de compromisso anual de manutenção predial. E em suma, só para deixar claro para todos vocês, nós temos aqui algumas observações em relação à manutenção predial. E eu vou dizer para vocês o seguinte, gente. Toda vez que for executar serviço, vocês não vão usar mais QESE, aquele QESE tradicional. Vocês vão usar o termo de compromisso anual de manutenção predial. Vai ter uma conta específica para manutenção predial e tudo que é serviço de reparo, de manutenção, de torneira, hidráulica, elétrico. Você vai fazer detetização, desratização. Isso você vai fazer com manutenção predial. Porque não deixa de ser uma manutenção preventiva, uma manutenção obrigatória que a Secretaria de Educação, através da instrução normativa, está deixando aqui claro para que todos possam conhecer. Vamos passar aqui, porque eu destaquei pontos importantes, o vídeo é curto, porque eu vou direto no assunto, pessoal. Está aí ó, o objeto, no artigo 1º. Esta instrução normativa dispõe sobre critérios de repasse, execução e prestação de contas dos recursos financeiros repassados por meio da celebração do termo de compromisso anual de manutenção predial. E aí, pessoal, o que compõe aqui a presente instrução normativa? Quero dar destaque para vocês aqui nesse momento. O anexo 1, que é o rol de manutenção predial anual obrigatória. Se você quiser, por exemplo, ir direto lá, vai lá no anexo 1. Você vai ter, assim como tinha na instrução normativa 1 ou 2, você vai ter um rol de coisas, né, de situações em que você poderá caracterizar como serviço e, portanto, deverá utilizar a manutenção predial, pessoal. E aí você tem o anexo 2 que fala sobre manutenção preventiva e corretiva, no 1, a predial anual obrigatória, e no 3, o rol de manutenção de quadras e espaços esportivos. Na dúvida, sempre procura a DAF, sempre procura a Superintendência Regional de Ensino. Não vai utilizar o recurso com dúvida. Então vai executar para determinada finalidade, está com dúvida, não está aqui no rol anexo 1, 2, 3, porque ele não é taxativo. Ele é taxativo no tocante ao que está dizendo aqui, mas é uma expressão geral daquilo que você pode e deve fazer. Pode, porque é uma manutenção preventiva corretiva. Deve, porque é uma manutenção anual obrigatória. Chega de prédio cair nos pedaços. Chega de teto cair na cabeça de menino. Tá, pessoal? Então a Secretaria de Educação está dando destaque nesse aspecto. Mas é claro que o canal de educação também não poderá deixar de fazer aqui, utilizar esse espaço para fazer críticas, por exemplo, no tocante às carteiras escolares. A Secretaria de Educação tem que liberar recurso para aquisição de carteiras escolares, para cobertura de espaços ociosos da escola, para cobertura de espaços onde são espaços de recreação das instituições de ensino. Porque o PREMIEP, que lá no dia 7 de dezembro, em live, o secretário de Educação tinha dito que o dinheiro do PREMIEP também poderia ser utilizado para cobertura de quadros. Nós temos várias escolas sem quadro, inclusive a nossa, sem quadro, e nós estamos lutando para conseguir colocar lá a cobertura. Será que vai ter que vir por verba parlamentar? Que somente uma outra escola consegue?
Porque os deputados, esses deputados que estão aí, e que votam inclusive contra a educação, normalmente, contra os trabalhadores da educação, eles liberam emendas parlamentares para as instituições de ensino, né? Eles votam contra os trabalhadores da educação, mas liberam para fazer um merchan para as instituições de ensino aquelas emendas parlamentares. E, claro, nos seus redutos eleitorais. E aí muitas escolas não recebem. E tem sempre aquele deputado que não passa nem perto de escola, não está nem aí, né? Libera para... Porque vai de acordo com a bancada. É claro que a segurança pública ela vai dispor, vai liberar recursos para segurança, para delegacias, né? Para quartéis generais aí, né? Esses postos de comando da Polícia Militar. Agora a bancada da educação vai liberar muito especialmente para a educação. Isso acontece também na segurança pública, que existe deputado que manda, mesmo sendo da bancada, né, da segurança pública, manda para instituições de ensino. Pessoal, isso é permitido, não há problema nenhum. A questão é que alguns ganham muitos, outros não ganham nada e alguns ganham pouco. Isso é uma coisa que precisa ter de ser discutida, mas como isso não é problema da Secretaria de Educação, não tem nada com isso, se é coisa de governo, libera emenda para os deputados, eles fazem a distribuição, isso funciona no Brasil inteiro. Mas aí muitas escolas deixam de receber e aí há um deslocamento de escolas que estão muito bem obrigado e outras nem tanto. E aí o peso cai nas costas do gestor escolar. E não é por causa dele, é porque infelizmente às vezes batalha para conseguir recurso e não consegue. Né, pessoal? Então é uma coisa que tem que ser destacada aqui. Mas vamos lá para o rol aqui, porque são 3 anexos a princípio. E esses anexos vão deixar explicitamente para você o que você pode utilizar tranquilamente em manutenção predial. Fato é que esses serviços que antes a gente pagava com QESE, que não era de manutenção predial, gente, detetização, desatização, pintura, reforma de piso, tanto de reforma lá embaixo, né? Manutenção hidráulica, elétrica, portão eletrônico, chaveiro, isso tudo a gente usava com QESE, mas não usava com manutenção predial. Alguns usavam, outros não, e agora nós temos uma instrução normativa definindo os serviços, que no geral serviços, que você deverá executar com a verba específica de manutenção predial. É uma novidade e aí eu penso que é uma evolução da Secretaria de Educação nesse sentido. Parabenizo porque acho muito interessante. E se o recurso for vultoso, no sentido de ter recurso em caixa para você fazer as manutenções, aí vai ser muito bom. Agora, se for esse valor depositado do Premiep para fazer cobertura de quadra, não dá. Não dá para cobrir quadra com recursos que as escolas receberam, né? Então isso tem que ser repensado, a não ser que venha um aditivo amanhã com essa finalidade. Mas aí, pessoal, tá aqui, ó. Vamos seguir com o vídeo aqui, porque as disposições dessa instrução normativa, elas aplicam-se a todos os prédios escolares da rede estadual de ensino, incluindo os seus anexos e demais estruturas físicas vinculadas à unidade escolar. Vamos adiantar o documento aqui, porque é rapidinho, igual eu falei com vocês. O termo de compromisso, ele é destinado a quê? De manutenção predial. Cobertura de despesa relacionada ao conjunto de ações planejadas, sistemáticas e contínuas executadas nos prédios escolares com os seguintes objetivos, que eu faço um destaque nesse momento para todos vocês, porque é importante a gente estar apresentando isso aqui. Preservar, restabelecer as condições de integridade, desempenho da edificação, prevenindo a deterioração precoce dos elementos construtivos. Corrigir falhas, desgastes ou defeitos decorrentes de uso do tempo ou de agentes naturais por meio de ações corretivas e preventivas, mas não podem confundir obra com manutenção predial. Aliás, nessa instrução normativa, está claro aqui, ó, não pode fazer obra com recurso de manutenção predial. Uma coisa é manutenção, outra coisa é obra. Por isso que é importante, na dúvida, procura o analista. Procura a DAF, que é a Diretoria Financeira, vamos dizer assim, né, da Secretaria de Educação, que atua aí nas superintendências regionais de ensino, porque não pode, né, vai fazer obra, é uma outra instrução normativa.
assegurar a funcionalidade e a segurança das instalações prediais, garantindo condições adequadas de uso para a comunidade escolar, minimizar riscos de acidentes, falhas estruturais ou operacionais, promovendo ambientes seguros e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Então vocês estão vendo que é uma série, né, pessoal, de instruções que a secretaria passa aí, através dessa instrução normativa, para que a gente possa trabalhar da melhor forma, criando condições para que servidores, alunos, ASBs trabalhem com segurança. Então, se no QESE, no custeio, você vai poder comprar EPI para os ASBs, lá em custeio, naquela instrução normativa anterior, aqui em manutenção predial, você vai criar condições para que a escola, para que a cozinha da escola esteja em uma manutenção em dia. Tá certo, pessoal? Presta atenção nisso, sem que criar condições para que nós tenhamos aí tragédias, acidentes, né? Que acontecem aí, não é sempre, mas às vezes pode acontecer. Então, é uma chamada pedagógica mesmo para que os gestores escolares, o colegiado, né, possam ficar atentos nesse processo, para não deteriorar os prédios. Tá, pessoal? Você vê que essa palavra deteriorar aqui aparece o tempo todo aqui na instrução normativa. Otimizar a utilização dos recursos públicos, priorizando ações planejadas e periódicas em detrimento de intervenções emergenciais, evitando gastos elevados decorrentes da omissão na manutenção. Promover, sempre que necessário, reparos pontuais que contribuam para o conforto, a eficiência, a estética das edificações escolares. E aí continua aqui, pessoal, o documento, mas como eu mesmo disse, eu vou adiantando aqui para vocês, porque tem situação aqui que já foi apresentada pelo canal de educação através da resolução 5131. Olha que eu destaquei aqui, as ações de manutenção predial deverão se restringir à restauração de componentes deteriorados, sem promover modificações estruturais significativas, né, pessoal? Ou ampliações da edificação existente. Muito cuidado com isso aí, tá? Lembrando, pessoal, que fica dispensada a elaboração de planilha de itens e serviços para as ações de manutenção predial pela coordenação de rede física, mas é necessária a apresentação de 3 orçamentos no modelo disponibilizado no portal de infraestrutura para execução de serviços e aquisição de itens para manutenção predial, desde que respeitados as diretrizes estabelecidas nessa instrução normativa e demais normas da Secretaria de Estado de Educação. Vou dar bomba nisso aqui. Porque eu acho um absurdo esse modelo disponibilizado no portal de infraestrutura, esse modelo de orçamento. Ah, mas é porque ali ele tem um detalhamento, né, que tem algumas coisas que são imprescindíveis, mas tem empresa que não gosta de fazer o orçamento utilizando, portanto, aquele modelo. De qualquer forma, esses 3 orçamentos nesse modelo disponibilizado pelo portal lá, pessoal, eu não gosto. Tem empresa que não está acostumada a fazer utilizando esse modelo e quando utiliza faz errado, né? E às vezes eles se negam a fazer. Essa que é a grande questão. Vamos continuar aqui, porque nós vamos falar sobre a destinação e aplicação de recursos. Olha aqui, nós temos uma manutenção anual que é obrigatória. E por que ela é obrigatória? Porque ela visa o quê? Normas de segurança. São ações planejadas de execução obrigatória para garantir a conservação do prédio escolar. Quer ver uma que é obrigatória, por exemplo? Aquela questão com chuvas. Né? Você tem sempre ali a questão de chuva, rede pluvial, esgoto, né, pessoal, caixa de gordura. Você tem que fazer porque uma hora vai dar problema. É claro que a gente pode confundir com a preventiva, né? Que por sua vez é a intervenção programada com o objetivo de prevenir falhas e danos, garantindo o adequado funcionamento das instalações. Se você faz a manutenção por antecipação,
ainda que seja obrigatória, você está prevenindo um dano futuro. Você também tem a manutenção corretiva, que é uma ação destinada à reparação de danos identificados. Às vezes pode acontecer alguma coisa, você está lá, percebe uma situação que você fala, pô, você tem que fazer uma intervenção. Então você faz a manutenção corretiva, mas não faz obra. Presta atenção nisso. E tem um detalhe, porque lá no anexo de baixo, anexo 3, fala de manutenção de quadra e espaço esportivo, que me fez lembrar o PREMIEP, que é um termo específico que a secretaria disponibilizou. Lá em dezembro, na live do secretário, ele falava sobre o PREMIEP, que pode fazer um tanto de coisa com os espaços escolares, tá, pessoal? Manutenção, troca de alambrado, que inclusive está contemplado aqui como manutenção predial. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas tá aqui, ó. Ações de conservação, destinada à manutenção da infraestrutura esportiva, assegurando sua segurança e funcionalidade. Segurança são ações voltadas à adequação das edificações às normas de segurança, incluindo atendimento às exigências do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB. Engraçado que o Corpo de Bombeiro fazendo vistoria, né, nas escolas ou instituições, e há pouco tempo o deputado Sargento Rodrigues estava fazendo uma denúncia dizendo que nem o Corpo de Bombeiro tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Né, pessoal? Nem o Corpo de Bombeiro tinha um plano lá, um projeto de efetivo de incêndio, pessoal. Não tem. E aí eles têm que liberar um alvará lá, não tem alvará, né? Para empresas, para prédios, para museus, né? Para estádios, para comerciantes, pequenos comerciantes que sustentam o comércio de Belo Horizonte. Mas o Corpo de Bombeiro não tem. Não é o canal de educação que está falando, não, tá, gente? Eu provo que eu tenho as informações aqui no canal de educação, porque eu assisti a audiência pública e está lá na Assembleia Legislativa, no site, se quiser, coloca na descrição do vídeo para vocês. Essa denúncia. Inclusive, nesse dia tinha lá um comandante da Polícia Militar, o Comando Geral da Polícia Militar estava lá. Anterior, não atual. Mas já tem algum tempo. Outra coisa, ações de intervenção predial, que serão normatizadas em uma instrução específica, ou seja, mais informações sobre ações de intervenção predial. Bom, eu já falei aqui no artigo 4º que é vedada a utilização do recurso de termo de compromisso anual de manutenção predial para realização de obra, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Envolve edificação, ampliação da área construída, construção de novas estruturas, salas de aula, quadra esportiva. Vou construir uma quadra lá. Não pode, gente. Que aí você vai usar o quê? O programa Mãos à Obra. Não sendo permitido o uso do recurso de manutenção predial para esses fins. Existe esse programa do governo Mãos à Obra. Você pode ver que já tem uma plaquinha, tem um projeto de lei na LMG. Parabéns aí para o deputado que criou a ideia aí desse QR Code que vai ter que ter nas placas agora dos programas governamentais, os programas, né? Onde for utilizar recurso para obra, vai ter que ter um QR Code. Aí o cidadão vai lá, coloca o celular, todo mundo com celular hoje, e descobre em quanto está sendo investido, quanto tempo para execução a obra, informações sobre a obra. Devia ter também no QR Code, um lugar onde pudesse colocar a denúncia. Tá, pessoal? Criar um crédito code, colocar denúncia. Denuncie irregularidades. Porque o cidadão está ali, está vendo, está acompanhando a obra que está acontecendo, tem a placa. Compete ao presidente da Casa Escolar. E aí, pessoal, sempre anuência com o colegiado escolar, viu, pessoal? Garantir a execução das ações. Bom, segue aqui, porque aqui eu não vou falar. Isso aqui, pessoal, olha, isso que eu já falei na resolução 5131. Agora aqui, ó, da execução das ações de manutenção predial. Primeiro, sempre fazer através de aquisição simplificada. Nos termos da resolução 5131. Veio um tutorial agora da aquisição simplificada, que inclusive eu não fiz o vídeo, vou fazer, estou devendo. E ele veio um pouquinho melhor do que aquele primeiro que eles lançaram lá de maneira errada, cheio de problema. Não tinha informação nenhuma no tutorial. Era um tutorial fraco. E agora melhoraram um pouquinho. Né? Então agora tem um pouquinho melhor. Depois eu vou disponibilizar também para vocês aqui esse material. Na contratação de serviço de manutenção predial e assistência técnica,
A Caixa Escolar deverá indicar expressamente o local de realização do serviço, com a apresentação do croquis e o relatório fotográfico, podendo exigir o deslocamento de técnicos ao local, estabelecer que o contratado possui unidade de prestação de serviço em distância determinada e compatível com as necessidades da unidade escolar. Isso aqui, na verdade, é o termo de vistoria. Tá? Porque às vezes dependendo do que você vai fazer, você tem aí no tutorial agora um termo de vistoria técnica ou de visita técnica obrigatória, que às vezes depende de um profissional estar indo à unidade de ensino. E para continuar aqui, ó, e a questão da Secretaria poder estabelecer marcas e preços, enfim, de referências, nós já falamos sobre isso. No artigo 11, a execução de serviço de manutenção predial deverá ser realizada por empresa legalmente constituída ou pode ser feita também por profissional liberal, devidamente habilitado. Se for profissional liberal, CPF, número do NIT ou PIS/PASEP. Se for pessoa jurídica, né, pessoal, CNPJ ativo, CND federal, estadual e municipal. Aí no caso aí, pessoal, de RPA, só se houver autorização, tá? Tá aqui, ó. Os prestadores de serviço, pessoa jurídica ou pessoa física, para comprovar a execução do serviço e receber da Caixa Escolar, deverão apresentar nota fiscal, mesmo que avulsa. Em caso comprovado da falta desse documento, a SRE poderá analisar e autorizar a possibilidade de acatar ou não o documento fiscal apresentado como RPA, tá? Se for trabalhar acima aí de 2 metros, tá, pessoal? EPI, norma regulamentadora 35, NR 35 do Ministério do Trabalho. O uso obrigatório de equipamento de proteção individual. Tem que comprar para as ASB, com custeio, tá, pessoal? Não vai comprar uniforme EPI para ASB com manutenção predial, porque não pode. Tem que coordenar a DAF. A DAF tem que estar sempre coordenando. Aqui que é a DAF, ó, Diretoria Administrativa e Financeira. Tem na superintendência. Cada SRE tem uma. Aí nós temos o anexo 2, o rol de manutenção predial preventiva e corretiva. O anexo 3, rol de manutenção de quadras e espaços esportivos. Deverão ser executados pelas unidades escolares mediante as unidades de recursos financeiros na conta específica de manutenção predial. Detalhe, tá, pessoal? Mediante a disponibilidade de recursos financeiros. Eu acho que a Secretaria de Educação ela poderia abrir um pouco mais a mente em relação à manutenção predial e não ficar criando esse cenário em que, tudo bem, eu até entendo que é preciso organizar mesmo, né? Custeio é uma coisa, se vai usar para uma coisa. A Secretaria está querendo organizar isso aí, porque estava uma bagunça. Essa que é a grande verdade. Foram necessários 6 anos de governo para aprender agora, faltando 2 anos para acabar o governo, que alguma coisa precisa ser feita. Depois de 6 anos de governo, agora estão aprendendo. Aí estão fazendo aqui. E aí vão ver qual que vai ser o resultado disso. Porque o processo simplificado de aquisição, eu continuo defendendo a tese que ele nada mais é do que uma dispensa de licitação. Presta atenção nisso que eu estou falando, tá? E que não ficou bom, não. Eu não estou gostando. A gente está preso com esse negócio de orçamento. Eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso. Mas tem que fazer orçamento, tem que PDD, tem que fazer orçamento. Eu sei que tem que fazer orçamento com PDD, companheiro. O problema é que PDD você recebe o recurso ali uma vez no ano, acabou. E nem é tão vultoso assim o valor. Agora isso aqui é uma manutenção preventiva que tem que fazer, obrigatória, corretiva, de segurança. Que você faz a vida toda. O tempo todo dependendo de empresa para ir lá fazer orçamento. Nós estamos presos nos orçamentos. E eu canso de falar que poderia ser feito. Ah, mas você pode fazer a pesquisa, aquela pesquisa daquele... já falei daquele negócio lá do governo, gente. Vou falar assim agora. Né, que você pesquisa lá no site. Infelizmente, aquilo ali está totalmente desatualizado. Secretaria, governo, nem Secretaria de Educação, CEPLAG precisa de atualizar aquilo ali. Está desatualizado, tanto serviço, produto. Então, você acaba agarrado aí com as empresas fazendo os orçamentos. Tá? E, ao mesmo tempo, eu digo que deveria ser do mesmo jeito que acontecia a licitação. Entregava os envelopes, analisava e as propostas que estavam ali, elas já valiam como preço de referência. Não, a gente tem que ficar esperando orçamento para fazer mediana ou média. Né, pessoal? E cada um fazendo de um jeito, né? Porque tem um que pega, descarta o maior valor, descarta o menor, fica do meio. Tem um.
Eu mesmo me ensinaram assim. Soma os orçamentos e divide para você ter ali o valor médio. Enfim. Mas aí continua com o vídeo aqui, porque aqui no parágrafo está escrito assim: não se caracteriza como manutenção predial as ações que envolvam a substituição integral de elementos construtivos em todo o imóvel. A troca generalizada de revestimento, por exemplo, vai trocar o piso da escola toda, todas as salas de aula, não é manutenção predial, isso já é obra. Muito provavelmente se caracterizar como obra. A troca generalizada de revestimentos ou instalações, a reconfiguração de ambientes, ampliação de área construída ou qualquer obra de engenharia com impacto estrutural ou arquitetônico relevante. Tais intervenções deverão ser precedidas da elaboração de projetos técnicos autorizados conforme a regulamentação específica para obras. Tem uma parte aqui que é da contratação de vistoria, inspeções de projetos, eu não vou falar. Monitoramento e fiscalização, não vou falar. Procedimentos de prestação de contas também não importa, apesar de que tá aqui o bebê ágil também, que ainda não tá legal. Tô gravando um vídeo hoje, 26/4/2025, 18 horas 36 minutos. Não tá legal, não tá funcionando ainda, mas diz que vai funcionar. Prazo máximo de inserção dos documentos, nota fiscal eletrônico de serviço, 5 dias. Aí tá aqui, ó, nota fiscal, tá aqui as notas, enfim, vou passar. A nota fiscal tem que ter essas informações. E é isso, pessoal. E é isso, né? Basicamente é o que eu gostaria de estar passando para vocês, porque não tem muito o que dizer. O próximo vídeo... não, deixa eu apresentar uma coisa importante aqui, ó. Tá assinado aqui o documento, viu? Pelo Superintendente de Planejamento e Finanças e pelo secretário. O secretário de Educação tá aqui não, mas enfim. E foi republicada essa aqui, tá? Por incorreção na publicação anterior. Olha aqui, pessoal, isso aqui é importante, ó. Olha aqui o que você pode fazer. Deixa eu tentar melhorar aqui, ampliar para vocês aqui, porque não tá legal, né? Isso aqui não tá bacana. Vou tentar aumentar aqui para melhorar um pouco aqui o visual. Bom, olha o que você pode fazer com manutenção predial. Todos os prédios escolares da rede estadual de ensino, inclusive seus anexos de mais estruturas físicas, vinculadas deverão obrigatoriamente, no exercício de 2025, executar as ações de manutenção predial estabelecidas pela Secretaria de Educação. Então vamos lá. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Tinha muita gente usando custeio para fazer manutenção predial, viu? Até essa data. Acho que agora a Secretaria também tem que prestar atenção nisso aí. A toa não pagando custeio, dedetização, desatização, ninguém pagou com manutenção predial, não. Presta atenção nisso aí. Então, por favor, emita uma nota aí, ajudando os diretores escolares. Mas tá aqui, ó. Hidrossanitário, o que vocês podem fazer? O que é manutenção predial? Em linhas gerais. Limpeza de telhado, calhas e dutos. Hidrossanitário. Limpeza, troca de caixa de gordura, inspeção, tubos e conexões. Limpeza de caixa de passagem de esgoto. Você vê que é tudo serviço? Limpeza de caixa d'água. Esquadrias. Reparo, substituição de fechadura, maçaneta, trinco. Substituição, reposição de lâmpada queimada, inclusive lâmpadas de emergência. Substituição de luminárias, dedetização, desatização, limpeza de fossa séptica, serviço de capina e retirada de entulhos, serviço de pequena poda em árvores, transporte de entulho. E aí, pessoal, para poda de árvore de grande porte, claro, Secretaria de Meio Ambiente, tá? Olha o rol de manutenção predial preventiva, lembrando que esse aqui era o de obrigatória. Agora o preventiva. Substituição de calha, rufo, condutores, telhas, torneiras, registro, sifão, caixa, reparo, substituição, tá, gente? Substituição de válvula de descarga, substituição de boia de caixa d'água, tubo e conexões, substituição de vaso sanitário, substituição de folhas de portas de madeira danificadas, substituição de interruptores danificados, tomadas danificadas, tudo substituição, tá? Disjuntores, tomadas, chuveiros elétricos danificados, vidros, espelhos danificados, viu? Vidro quebrado, pessoal. Substituição. Manutenção predial. Reparo. Agora reparo, ó. Reparo de área de revestimento cerâmico. Reparo em área de revestimento em chapisco, reboco. Reparo em áreas de piso. Pintura em áreas danificadas. Verificar os critérios para exercício de serviços de altura, que são os 2 metros, né, pessoal? EPI. E aí, pessoal, temos aqui, né, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as disposições, enfim.
Esse é o documento que a Secretaria de Educação enviou. Nós temos aqui um anexo 5, é o modelo de ata de manutenção predial. Está aqui. Vou deixar disponível esse material para vocês, mas a Secretaria também vai disponibilizar esse material, tá, pessoal? Logo, logo para todos vocês. Considerações finais. E aqui, ó, mais informações, ó. Hall de manutenção de revitalização de quadras e espaços esportivos. Olha só a quadra, pessoal. Vamos aumentar aqui de novo para a gente ver. Tá aqui, ó. Piso esportivo, concreto. Estrutura metálica. Cobertura, treliças, pilares e conexões. Muros, gradis e alvenaria. Refletor, lâmpada LED, quadro de comando. Traves, cestas, tabelas, redes, postes e esportes. Isso aqui é instalação e substituição. Instalação e substituição. Avaliar a trinca, verificar a integridade, identificar a fissura. Linha de jogo de marcações. Hall de manutenção e revitalização de quadros de espaços esportivos. Bebedouro, torneira e lavatórios. Telas de contenção. Alambrado de estruturas. Placas, rotas de fuga, placas de sinalização e iluminação. Grades, portões manuais automatizados. Portões manuais ou automatizados. Projeto de segurança, hidrante, extintor, rota de fuga, sinalização direcional, placas fotoluminescentes, setas direcionais, mapas de fuga. E aí continua aqui um outro que é a checklist semestral de monitoramento obrigatória. Eu não vou apresentar para vocês, porque daqui a pouco vou fazer um outro vídeo agora falando sobre a Instrução Normativa 04/2025, que vai tratar, pessoal, sobre obras, tá, pessoal? Presta atenção nisso, porque essa é para execução de obras nas unidades escolares. A Instrução Normativa 04/2025 dispõe sobre obras, mas este vídeo eu vou deixar para depois, tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Canal de Educação hoje tratou sobre essa instrução normativa importante, né? Que fala sobre manutenção predial. Qualquer coisa, pessoal, vai lá na descrição do vídeo e procura um link que eu estou dizendo assim, ó, baixar aqui, né? Ou então, material utilizado no vídeo. Você vai ter acesso a um documento em PDF de 74 páginas com toda a instrução. Eu sei que tem empresa também que está acessando meus vídeos aí, hein? Está acessando os vídeos, porque às vezes tem empresa que coloca os comentários lá. Então, obrigado. Vocês estarem visitando o nosso canal de educação, não deixa de colocar comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom, pessoal? Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.